19 cartões, confusão generalizada e Messi xingando um adversário ao vivo na TV. Tudo isso aconteceu em 9 de dezembro de 2022, na partida que entrou para a história como o jogo mais violento já visto no futebol. Argentina e Holanda, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O confronto foi tão caótico que ficou conhecido como a Batalha de Lusail. Mas essa guerra não começou ali. A Argentina e Holanda têm uma rivalidade antiga que remonta aos anos 70. Sempre que se encontram em uma Copa, tem tensão no ar. Eles duelaram na fase de grupos em 1974, na final de 1978, nas quartas de 1998, na fase de grupos em 2006, na semifinal em 2014 e mais recentemente nesse embate explosivo de 2022. A Copa do Mundo de 78, realizada na Argentina, é cercada por alegações de que a política teve forte influência no torneio, favorecendo os anfitriões. Os argentinos venceram a final por 3-1, frustrando a Holanda, que viu seu primeiro título mundial escapar. Para piorar, a Holanda já vinha de um vice-campeonato em 74, título que ficou com a Alemanha Ocidental, de Paul Breitner, Gerd Müller e Franz Beckenbauer. Mas essa é uma história para outro vídeo, então já se inscreve e garante o seu ingresso. Na Copa de 78, o ressentimento dos holandeses começou a tomar forma, mas em 1998 foi a vez da Holanda dar o troco nos argentinos, vencendo nos acréscimos com um gol antológico de Dennis Bergkamp, considerado um dos mais belos da história das Copas. O duelo seguinte, em 2014, foi marcado pelo equilíbrio. Após o empate sem gols, a Argentina avançou nos pênaltis. Curiosamente, o técnico da Holanda naquela edição era o mesmo de 2022, Louis van Gaal. Após se aposentar em 2019, ele decidiu retornar para uma última tentativa de levar a laranja mecânica à glória. No Catar, a Holanda teve um início de Copa bem mais tranquilo que a Argentina. Líder do seu grupo, invicta até as quartas, os holandeses estavam bem confiantes. Enquanto isso, os argentinos começaram tropeçando, perdendo para a modesta Arábia Saudita na estreia. Mas a confiança holandesa talvez tenha passado um pouco dos limites. Antes da partida, Van Gaal provocou dizendo: "Temos uma conta a acertar com a Argentina pelo que aconteceu há 2 Copas." Se isso já não bastasse, ele ainda insinuou que Messi era o ponto fraco da Argentina. Uma declaração dessa só poderia ter um efeito: inflamar ainda mais os argentinos. E se tem algo que os hermanos não aceitam, é desrespeito ao seu capitão. O jogo seria apitado por Mateu Lahoz, um árbitro espanhol conhecido por sua postura rígida e pela facilidade em tirar cartões do bolso. Com esse cenário montado, não havia dúvidas que aquela partida ia ser explosiva. Os primeiros 10 minutos foram de puro equilíbrio. As duas seleções criaram oportunidades, mas as defesas estavam impecáveis, bloqueando qualquer tentativa de ataque. Aos 10 minutos, Messi encontrou Acuña com um belo passe, mas o lateral não conseguiu achar ninguém na área para concluir a jogada. Pouco depois, foi a vez da Holanda assustar. Um passe em profundidade encontrou Steven Bergwijn, mas Emiliano Martinez foi rápido na saída do gol e abafou o lance. Aos 22, Messi arriscou de fora da área, mas o chute passou longe. Bergwijn respondeu na mesma moeda, também finalizando para fora. Nos primeiros 30 minutos de jogo, as equipes pareciam espelhos uma da outra, e qualquer um podia perceber que seria preciso algo extraordinário para o placar sair do zero. E adivinha? Foi exatamente isso que Lionel Messi fez. Aos 35 minutos, o camisa 10 argentino protagonizou um dos lances mais geniais de sua carreira, com um passe surreal que rasgou a defesa holandesa ao meio. Ele encontrou Nahuel Molina, que não desperdiçou. Bum! Gol da Argentina. O estádio explodiu e Messi acabava de entregar uma das assistências mais absurdas da história das Copas do Mundo. Mas mal sabíamos que aquele ainda era só o começo. O jogo ainda parecia relativamente tranquilo, com apenas um cartão amarelo até então. E nem foi para um jogador, mas sim para o auxiliar técnico argentino, Walter Samuel. Como aquela partida poderia ser chamada de a mais violenta da história do futebol? Até estava tranquilo, mas tudo mudaria nos minutos finais do primeiro tempo. O clima começou a esquentar. O primeiro cartão amarelo para um jogador veio aos 43 minutos, quando Acuña entrou com um carrinho atrasado em Dumfries. A falta irritou Jurriën Timber, que partiu para cima de Acuña e empurrou com força. O árbitro Mateu Lahoz não perdoou. Amarelo para Timber também. 3 minutos depois, foi a vez de Cristian Romero cometer um erro infantil. O zagueiro argentino meteu a mão na bola de maneira descarada e também foi advertido. A Holanda ganhou uma falta perigosa, mas Emiliano Martinez estava atento e fez a defesa sem dificuldades. O goleiro ainda não sabia, mas aquela seria apenas uma das muitas cobranças cruciais que ele teria que enfrentar naquela noite. Mas os cartões estavam apenas começando. Wout Weghorst, que sequer havia entrado em campo, conseguiu levar um amarelo enquanto estava no banco
banco de reservas. O atacante parecia impaciente para participar da batalha. Ironicamente, os holandeses deviam estar furiosos com ele por tomar um cartão tão inútil. Mal sabiam eles que Weghorst estava apenas se aquecendo para o que viria depois. O jogo pegava fogo. Depois de 42 minutos sem um único cartão para jogadores, em apenas 5 minutos foram distribuídos 4 amarelos. Muitos acreditavam que o intervalo esfriaria os ânimos, mas aquele vulcão estava prestes a entrar em erupção. Se o primeiro tempo foi tenso, o segundo explodiu de vez. A Holanda voltou do intervalo desesperada para mudar o rumo do jogo. Seus ataques se intensificaram, as divididas ficaram mais ríspidas e o nível de agressividade subiu consideravelmente. O jogo, que já estava pegando fogo, se tornou uma verdadeira batalha. Logo no início da segunda etapa, Dumfries e Van Dijk combinaram para derrubar Messi na entrada da área. A falta deu ao argentino uma chance clara de ampliar a vantagem. Ele bateu com categoria, mas a bola explodiu no travessão. O estádio prendeu a respiração. Quase um golaço. Mas a Holanda não parecia disposta a recuar. O jogo estava cada vez mais físico e as faltas iam se acumulando. Aos 71 minutos, mais um lance decisivo. Acunha foi derrubado por Dumfries, bem na linha da grande área. O árbitro Mateu Larroz não hesitou e apontou para a marca do pênalti. O momento era todo de Lionel Messi. O camisa 10 argentino assumiu a cobrança com sua habitual frieza e, sem dar chances ao goleiro, balançou as redes. 2-0 para a Argentina. A comemoração foi carregada de simbolismo. Messi se virou para o banco da Holanda, levou as mãos às orelhas e encarou o Van Gaal. O gesto não foi à toa. Era uma referência a Juan Román Riquelme, um dos maiores ídolos do futebol argentino. Van Gaal, quando comandou o Barcelona, quase enterrou a carreira de Riquelme, deixando ele no banco e minando sua confiança. Mas quando finalmente teve a chance de mostrar seu talento, Riquelme comemorou um gol exatamente da mesma maneira, provocando o treinador holandês. Dessa vez, foi Messi quem repetiu o gesto. Depois de ouvir tantas provocações de Van Gaal antes do jogo, aquele era o momento perfeito para dar o troco. Com 2 gols de vantagem em menos de 20 minutos para o fim, parecia que a Argentina já tinha a vitória garantida. Mas no futebol, provocar o adversário pode ter consequências, hein? Van Gaal reagiu de imediato, tirando Memphis Depay e colocando em campo um verdadeiro trunfo, Wout Weghorst, um gigante de 1,97 m. Antes mesmo de Weghorst tocar na bola, o clima ficou ainda mais pesado. Um cruzamento foi lançado na área argentina e Emiliano Martinez saiu bem para interceptar antes de Luuk de Jong. O atacante holandês caiu no gramado e o lance gerou um princípio de confusão. O árbitro Mateu Larroz não pensou 2 vezes e distribuiu cartões amarelos para Depay e Lisandro Martinez. Mas, se alguém achava que essa seria a maior polêmica do jogo, estava redondamente enganado. Com Weghorst em campo, Van Gaal abriu mão completamente da troca de passes e partiu para o jogo aéreo. A estratégia era clara: cruzar bolas na área sem parar, explorando a altura do seu centroavante. E funcionou. Aos 83 minutos, Berghuis fez um cruzamento perfeito e Weghorst subiu mais que todo mundo para cabecear firme e diminuir o placar. 2-1. O jogo, que parecia resolvido minutos antes, agora estava completamente aberto de novo. A Argentina sentiu o golpe. A Holanda não estava morta. Foi nesse instante que o jogo virou uma verdadeira batalha. A Holanda partiu com tudo em busca do empate, enquanto a Argentina sentia a pressão e começava a demonstrar nervosismo diante da possibilidade de ver sua vantagem escapar. O clima esquentava a cada lance. Aos 85 minutos, Berghuis chegou perto do gol, acertando a rede pelo lado de fora. Pouco depois, o holandês cometeu uma falta dura em Messi no meio de campo e foi punido com cartão amarelo. Mas foi aos 88 minutos que a partida explodiu de vez. Um lance mudou tudo. Paredes derrubou Aker com uma entrada dura e, como se não bastasse, se levantou e chutou a bola com força em direção ao banco de reservas da Holanda. Esse sim foi o estopim pro caos. O banco holandês não pensou 2 vezes e avançou furioso contra Paredes. Os jogadores argentinos correram para defender o companheiro e o gramado virou um campo de batalha. Empurra, gritos, mais tensão. A briga tomou proporções gigantescas. Talvez a maior confusão já vista em um jogo de Copa do Mundo. Se você se lembrar de outro jogo mais violento que esse, escreve nos comentários. Em meio ao tumulto, jogadores caíram no chão, seguranças entraram em ação e Mateu Larroz começou a distribuir cartões sem parar. Paredes foi advertido, assim como o técnico Scaloni, mas aquilo era apenas o começo da longa noite do árbitro espanhol. Mesmo depois de toda a confusão, o jogo ainda não havia perdido sua intensidade. A Copa do Mundo do Catar ficou marcada pelos acréscimos generosos e dessa vez não foi diferente. Quando o placar eletrônico anunciou 10 minutos adicionais, ficou claro que essa partida ainda guardava surpresas. E não demorou muito para que elas chegassem, na verdade. Durante o tempo extra, Nicolas Otamendi e Lionel Messi também foram amarelados, mas o grande momento veio no último lance dos
acréscimos. A Holanda teve uma falta na entrada da área. A expectativa era de que Koopmeiners arriscasse um chute direto, apostando tudo na força e na sorte. Mas, em vez disso, ele surpreendeu o mundo. Em uma jogada ensaiada genial, tocou rasteiro, enganando completamente a barreira argentina e encontrou o Weghorst dentro da área. O grandalhão dominou e, com um toque preciso, mandou a bola para o fundo das redes. O estádio explodiu. O gol nos últimos segundos foi um dos momentos mais incríveis da história das Copas. E a jogada ensaiada foi simplesmente perfeita. O empate no apagar das luzes foi a cereja no topo do bolo de um jogo insano. Mas ainda não era o fim. A partida seguiu para a prorrogação e, junto com ela, a tensão e a violência continuaram em campo. O jogo ficou travado, com as duas equipes hesitantes, temendo perder tudo em um detalhe. Ainda assim, ambas tiveram suas chances de matar a partida. A batalha de Lusail estava longe de acabar. A Argentina sabia que tinha mais chances. Scaloni decidiu ir pro tudo ou nada. Sacou um zagueiro, Lisandro Martinez, e colocou em campo Di Maria, um atacante capaz de mudar o rumo da partida. A pressão argentina na prorrogação foi simplesmente avassaladora. Lautaro Martinez teve um chute bloqueado por Van Dijk e outro defendido por Noppert. Di Maria quase marcou um gol olímpico, enquanto Messi finalizou algumas bolas perigosíssimas, passando muito perto do gol. Mas a chance mais inacreditável veio nos segundos finais, quando o Enzo Fernandes acertou a trave, deixando os argentinos com um grito de gol preso na garganta. Mas não foi só no futebol que a prorrogação pegou fogo. A tensão e a violência seguiram em alta. Mais 2 cartões amarelos foram distribuídos, mas ainda havia mais por vir. O jogo foi para os pênaltis, e normalmente uma disputa de penalidade segue um roteiro previsível, mas não desta vez. O que aconteceu foi um verdadeiro show de Emiliano Martinez. Dibu Martinez usou todas as armas possíveis para desestabilizar os batedores holandeses, provocações, gestos e pura presença psicológica. E funcionou, cara. Ele pegou os 2 primeiros pênaltis da Holanda, enquanto a Argentina converteu suas cobranças sem erro. A seleção albiceleste chegou a ter um tropeço quando o Enzo Fernandes desperdiçou sua cobrança, mas não fez diferença. As defesas de Dibu foram suficientes para garantir a vitória da Argentina. Quando Lautaro Martinez se posicionou para a última cobrança, os holandeses tentaram desestabilizá-lo, gerando ainda mais confusão. O resultado? Dumfries recebeu 2 cartões amarelos em um intervalo de 1 minuto. Ou seja, um jogador foi expulso durante uma disputa de pênaltis. Quando você já viu algo assim? Escreve aqui, quero saber. O total de cartões na partida chegou a incríveis 19, estabelecendo um novo recorde em torneios internacionais da FIFA. Agora me diz, como não considerar esse jogo um dos mais tensos e violentos da história do futebol? Mas, mesmo depois do apito final, o drama continuou. Após converter o último pênalti, Otamendi provocou os jogadores da Holanda, colocando as mãos nos ouvidos em sinal de deboche. Messi não deixou barato, discutiu com Van Gaal, enquanto Emiliano Martinez fez questão de provocar ainda mais o treinador holandês. Ele disse, eles achavam que tinha vantagem nos pênaltis? Se vamos para os pênaltis, nós ganhamos. Acho que ele deveria ficar de boca fechada. E aí veio o momento que virou meme no mundo inteiro. Durante a entrevista pós-jogo, Messi avistou Weghorst parado ali perto e soltou a icônica frase: "Que miras, bobo?" Traduzindo, o que você tá olhando, bobo? A cena viralizou e se tornou um dos memes mais icônicos do futebol moderno. Esse jogo foi tão insano, tão quente, que parecia que os torcedores estavam pegando fogo só de assistir pela TV. Se esse Argentina e Holanda nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 não foi o jogo mais violento da história do futebol, então me diga nos comentários qual foi. E olha só, nossa série de vídeos não acaba aqui. O próximo episódio traz uma nova história incrível e cheia de emoções. Clica no vídeo que tá aparecendo na tela e continue com a gente, tá bom?